é que o pecado é algo muito sério, irmãos. É muito sério. A gente não pode brincar com o pecado. As crianças desenharam aí uma família bonita e agora estão desenhando uma família toda bagunçada, e eu imagino que já foi tempo suficiente para vocês bagunçarem demais essa família. Tá bom, agora desenhem algo que vocês têm medo. Robson, é para eu desenhar o bicho papão? Se você conseguir, desenha ele aí. Mas desenha algo que vocês têm medo. Eu não gosto disso aqui. Eu sou igual a Gabi, a esposa do pastor Robson, eu tenho medo de borboleta. Tá bom, então desenha a borboleta aí. Alguma coisa que vocês têm medo, desenha. Coloca aí, na ponta do lápis. Sabe por quê, irmãos? Eu estou pedindo para eles fazerem isso. Porque nós deveríamos correr do pecado, ter horror ao pecado, tal qual uma criança tem pavor, tem horror às coisas das quais elas não querem estar perto. E ao passo que elas têm medo dessas coisas, elas não querem ter contato com essas coisas, elas correm cada vez mais para os braços dos pais, para os braços daqueles que podem lhe dar abrigo, proteção. E nós deveríamos fazer a mesma coisa, correr para os braços do nosso Senhor e Salvador. Deveríamos fazer isso, porque o pecado é coisa muito séria, e ele traz várias ramificações que vão, aliás, envolver muitas pessoas. Perceba que a gente tem um pecado lá com Jacó, tratando de maneira diferente os seus filhos. Essa maneira diferente no tratamento dos seus filhos reflete na vida de Judá. Judá sai de casa, começa a fazer um monte de besteira, cria os seus filhos de maneira errada, cria os seus filhos longe dos parâmetros do Senhor. E depois, os irmãos puderam acompanhar comigo, com os filhos não vai ser diferente não. Os filhos vão começar a fazer um monte de besteira. Um dos filhos de Judá morre, o texto disse aqui. E existia uma lei vigente ali, a lei do levirato, que dizia o seguinte: já que eles vivem numa espécie de clã, está todo mundo ali perto, se um dos irmãos morrerem e a esposa desse irmão não tiver descendente e tudo mais, o irmão mais velho desse irmão que morreu fica responsável por aquela viúva e para dar a ela descendência também em honra ao seu irmão. E o que acontece daí em diante? Um dos irmãos morre e o outro desobedece a essa lei. Não faz isso. Não vou dar descendência nenhuma. Vou fazer as coisas do meu jeito aqui. E as coisas tendem a ir de mal a pior. Porque a partir do momento que aquele sacerdote do lar ali estava ensinando errado os seus filhos, eles vão perpetuando esse erro, vão passando adiante para as próximas gerações. E o pecado vai fazendo com que todas as pessoas ao nosso redor sejam envolvidas. Entra na história aqui uma moça que começa a sofrer consequências do pecado do seu cunhado, do seu marido, do seu sogro, de todo mundo. O pecado que você comete, portanto, meu irmão, é terrível, é horrível, como esse desenho feio que as crianças estão fazendo aí. Esse desenho desse monstro, tá, crianças? Esse bicho aí que vocês têm medo. O pecado é assim. Sabe por quê? Porque primeiramente ele ofende ao Senhor. O pecado é ofensa contra Deus. E isso por si só já torna ele horrível. E em segundo lugar, porque ele nos destrói. O salário dele é a morte. E em terceiro lugar, porque ele vai acabando com todo mundo que está ao nosso redor também. As pessoas vão sofrendo as consequências desse erro, como está acontecendo nessa história aqui. Está todo mundo sendo prejudicado por causa dos pecados aqui cometidos por uma pessoa. E essas coisas vão se passando para frente, para frente, para frente. E aí,